Meu nome é Eduardo, eu sou aluno do programa de doutorado em Química da UFPB, sou graduado em Engenharia Química pela UFPB, mestrado em Engenharia Química também, e trabalho no setor sucroenergético, trabalho numa usina aqui no interior de Pernambuco, certo? E achei bem interessante que o curso de vocês é tecnólogo da produção sucroalcooleira, né? Já conheci aí a estrutura do curso de vocês, eu não sei, acho que vocês ainda não tiveram. Pode falar, Ivaldo. Ah, você está aqui em Olho d'Água, é? Edivaldo? Oh, faz coisa interessante, coisa boa. Então, vamos conversar lá. É bem interessante, né? O fato de cair nessa disciplina com vocês, né? Disciplina que vocês estão estudando, estão se desenvolvendo, estão aprendendo para atuar nesse setor. Se vocês tiverem dúvida, não só sobre a disciplina, mas sobre o setor sucroeiro, sobre o mercado de trabalho, setor, assim, qualquer coisa, depois se contato comigo, meu número está ali no grupo lá de vocês, é só comentar, né? Conversar qualquer coisa. O professor Marcos me passou aqui para a gente fechar a disciplina, né, com o assunto aqui da química. Hoje a gente vai falar um pouco, a gente vai falar das reações de oxirredução, né, e a gente vai começar com alguns conceitos importantes, alguns conceitos fundamentais. Né? A gente vai relembrar, na verdade, né, coisas que a gente já é importante a gente partir aqui a disciplina. Então, é o seguinte, o átomo, né, que antigamente pensava ser a partícula indivisível, né, a menor partícula, mas na verdade a gente pode dividir o átomo em três partes. Né? Então, a gente tem três componentes. A gente tem um núcleo, onde tem os nêutrons e os prótons, e tem os elétrons. Né? Na conta, a gente sabe que pode subdividir ainda mais o átomo. Né? A gente tem os mesons, quarks e gluons. Né? É quando a gente vai dividir aqui os compostos que estão no núcleo. Né? Mas, aqui, para efeito da disciplina, a gente só vai tratar aqui de elétron e próton, certo? O nêutron, como o próprio nome diz, a carga é neutra, o elétron tem carga negativa e o próton carga positiva. Então, essa representação que a gente tem aqui, no lado direito, nesse átomo de cálcio, e o de cloro aqui embaixo, é uma representação bem interessante, porque a gente vê aqui, ó, no cálcio, em amarelo, o núcleo do átomo, e esses pontinhos pretos aqui são os elétrons que estão distribuídos em volta do átomo, certo? Então, quando a gente fala de oxidação e redução, a gente está falando de transferência de elétrons, certo? Então, o cálcio, ele tem um número de oxidação e tem uma tendência a perder dois elétrons. Então, quando essa perda acontece dos elétrons das camadas mais externas, certo? Então, vamos olhar aqui, ó. A gente tem, a gente tem aqui quatro camadas, certo? Na última camada, a gente tem só dois átomos, certo, pessoal? Então, como ele tem essa tendência a perder, aliás, dois elétrons, perdão. Como a gente tem essa tendência de perder dois elétrons no cálcio, os dois elétrons que estão perdidos, digamos assim, seriam os dois elétrons da última camada. Né? Mas por que ele tem essa tendência a perder esses dois? Porque todo elemento químico ele vai buscar a sua estabilidade. Certo? E pela regra do octeto, a estabilidade é quando a gente tem oito elétrons na última camada. Então é o seguinte, se a gente perde esses dois no cálcio, quantos elétrons ficam na camada mais externa? Ó, a gente pode contar aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ok?
Da mesma forma, o cloro. O cloro tem uma situação um pouco diferente. Na camada mais externa, o cloro ele tem 7 elétrons. Vou contar aqui de novo, pessoal. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, para completar 8 elétrons, ele precisa receber mais um. Então, o cloro ele não cede elétrons, ele recebe elétrons. Então, ele recebe mais um nessa camada mais externa. Então, assim, é bem importante a gente entender esse mecanismo de troca de elétrons entre os átomos. Né? Isso é a base da eletroquímica. Então, continuando aqui com alguns conceitos importantes, a gente pode falar do número de oxidação. É um termo que a gente vai usar bastante aqui na disciplina. O número de oxidação, que é o NOx, oxidação e redução. Tá? Então, o que é o número de oxidação? O número de oxidação é a tendência de um átomo a atrair os elétrons envolvidos nas ligações que ele realiza, certo? Então, é a tendência dele, do elétron, ser transferido para outro átomo, certo? Oxidação corresponde ao aumento do número de oxidação através da perda de elétrons. Então, pessoal, a perda de elétrons promove uma oxidação, certo? Resulta em uma reação de oxidação. A redução é o contrário. A redução é quando acontece um ganho de elétrons na reação. Então, uma reação de redução, a gente percebe que a tendência do cálcio é de perder elétrons. Então, se ele tem a tendência de perder elétrons, ele tem a tendência de sofrer oxidação. Já o cloro tem a tendência de receber elétrons, ele tem a tendência de sofrer redução, certo? Então, aqui a gente tem uma reação simples aqui do magnésio com cloro, certo? O magnésio e o cloro, como substâncias puras, né, magnésio no estado sólido e cloro no estado gasoso, o número de oxidação é zero, certo? A gente vai falar de número de oxidação quando esses elementos se combinarem. Por exemplo, formando cloreto e magnésio. O que é que aconteceu aqui? O magnésio, para se estabilizar junto com o cloro, ele perdeu 2 elétrons. Ele cedeu 2 elétrons para o cloro, certo? Por que 2? Porque eu não falei no slide anterior que o cloro tem a tendência a receber um elétron, mas aqui eu tenho 2 moléculas de cloro, certo? Então, o magnésio transferiu 2 elétrons do seu átomo para completar os 8 elétrons de cada uma das moléculas de cloro, dos átomos de cloro, certo? Então, aqui ó, ficou Mg 2+, e o cloro aqui, o cloro é menos, né? 2 vezes, porque são 2 átomos. Então, vamos ver o que aconteceu com o NOx. O número de oxidação é esse número que está aqui em cima, certo? O magnésio era 0, passou para mais 2, certo? Ele perdeu 2 elétrons. Então, quando a gente vê aqui, ó, pelo conceito de oxidação, o aumento do número de oxidação, então indica que o magnésio sofreu uma oxidação, certo? E o cloro? O cloro tem a carga zero. Tem a carga zero. E passou a ter -1. Então, esse número reduziu, certo? Saiu de 0, baixou, foi para -1. Então, o cloro sofreu uma redução. Então, toda reação, sempre que houver uma oxidação, vai haver uma redução por parte de alguém, certo? Então, não tem isso de um átomo perder elétron para o nada, entendeu? Ele vai trocar elétron com alguém. Então, isso é a base, o conceito que a gente vai ver mais adiante, de oxirredução, certo? Então, aqui no brometo de sódio, brometo de sódio sólido reagindo com cloro. Né? Então, vamos ver essa reação aqui de novo. O sódio, ele tem uma de oxidação +1. Ao final da reação, ele continuou também com +1. Só que aqui houve uma troca, certo? Os átomos de bromo foram substituídos pelos de cloro, formando cloreto de sódio, sal de cozinha. O cloro tinha número de oxidação 0, passou a ter
menos um. O que é que aconteceu com o cloro? Quem pode me dizer se foi oxidação ou redução? Alguém pode me dizer, pessoal? Não, ele reduziu, ele sofreu uma redução. Por quê? Porque o número de oxidação dele, que era zero, estava no estado gasoso, o elemento puro, era zero e passou a ser menos um. Então a gente tem que lembrar, Edivaldo, de observar sempre o número de oxidação na hora de fazer essa diferença, se é oxidação, se é redução, certo? Agora vamos lá, o bromo. Aconteceu o que com o bromo? Se o cloro reduziu, aconteceu o que com o bromo? Ele oxidou ou reduziu? Exatamente. Então, o bromo ele sofreu a oxidação, saiu de menos um para zero, né? Então, assim, essa é o conceito básico para a gente entender mais adiante as reações de oxirredução. Então, como a gente define esses números que estão ali em cima, certo? O número de oxidação mesmo dos elementos, aquele número que é importante para a gente entender quem sofreu oxidação e quem sofreu redução. A gente vai definir por algumas regrinhas básicas aqui, que são muito fáceis da gente assimilar, certo? Lembrando aqui da tabela periódica, certo? Grupo um, grupo 2 e o grupo 7, os halogênios, certo? A gente vai chegar lá. O número de oxidação do hidrogênio, ele é 1, então é sempre mais 1. Isso quando ele está combinado com um não metal, certo? Por exemplo, HF, né? Que é um não metal, flúor, certo? Ácido fluorídrico. Agora, quando ele está combinado com algum metal, ele pode ter o número menos um, certo? Então, o hidrogênio pode ser mais um ou menos um. Normalmente, na maioria dos compostos que a gente vai tratar aqui, a gente vai tratar o hidrogênio como mais um, certo? O número de oxidação dos elementos do grupo um e do grupo 2, eles são iguais ao número do seu grupo. O que é que isso quer dizer? O grupo um, essa primeira coluna aqui, na tabela periódica, o número de oxidação deles vai ser mais um. Então, lítio é mais um, sódio mais um, potássio mais um. Da mesma forma, como o segundo grupo vai ser sempre mais dois. Berílio mais dois, magnésio mais dois, cálcio mais dois. Okay? O número de oxidação de todos os halogênios é menos um. Halogênios são os elementos da família 7A. Né? É esse grupo aqui. Ó. Esse grupo onde tem flúor, cloro, bromo, iodo, antimônio. Então, aqui é menos um, certo? Exceto quando ele estiver combinado com oxigênio ou outro halogênio do grupo mais alto. O número de oxidação do flúor é menos um em todos os seus compostos, porque o flúor ele já é o halogênio do grupo mais alto. Certo? Então, o flúor é sempre menos um. Os outros aqui, por exemplo, se o cloro estivesse combinado com o flúor, seria, não seria menos um, o cloro. Certo? Mas é só um exemplo, é algo bastante hipotético. Normalmente, esses elementos aqui, os halogênios, são menos um. Certo? E o oxigênio, menos 2. A maioria dos seus compostos, o oxigênio tem número de oxidação menos 2. Então, isso é o principal para a gente lembrar. Grupo um dos metais, mais um. Grupo 2 mais 2. Os halogênios, menos 7. Oxigênio, menos 2. Então, já que a gente entendeu o que é oxidação, o que é redução, o que é onde a gente identifica ali qual é o número de oxidação, a gente já pode partir para o conceito de oxirredução. É como eu falei alguns momentos atrás, alguns instantes atrás. A gente não tem perda de elétron. Então, por que não tem perda? Porque quando está acontecendo a reação de oxidação, um elétron sendo transferido, tem outro recebendo. Então, não existe isso de elétron ficar perdido ali, certo? Então,
como eu sempre tenho uma reação de oxidação acompanhada de uma reação de redução, a gente chama essas duas reações de uma reação de oxirredução, já que acontecem simultaneamente. Então, aqui a gente tem um exemplo aqui da reação do sério e do ferro, certo? O sério está aqui com o número de oxidação mais 4, certo? Depois a gente vira aqui com o número de oxidação mais 3. Então, o que aconteceu com ele? Ele sofreu uma redução no seu número de oxidação, certo? E o ferro? O ferro, que tinha o número de oxidação mais 2, aumentou o número de oxidação para mais 3. Então, ele sofreu uma oxidação, certo? Então, a gente pode depois separar essas reações aqui por partes, né? Fazer o seguinte, espera aí, quem é onde está o ferro aqui nesse lado? O ferro está aqui, ferro mais 2, certo? Do outro lado eu vou ter o quê? Ferro mais 3, certo? Então, eu tenho ferro mais 2 de um lado, ferro mais 3 do outro. E qual é a diferença entre eles aqui? É porque aqui, nesse mais 3, eu desprendi um elétron. Então, vou colocar ferro mais 2 se oxida, produzindo ferro mais 3 mais um elétron. Da mesma forma, eu faço aqui com a primeira semi-reação, né? Então, a gente pegar a reação de oxirredução e dividir em etapas, nas duas etapas, a gente está chamando agora isso aqui de semi-reações. Então, a gente tem aqui, ó, primeiro composto 27, mais um elétron. Então, esse elétron vai baixar esse número de oxidação e vai passar a sair de menos 4 para mais 3. Certo? Então, aqui a gente separou uma semi-reação de redução e a semi-reação de oxidação. Então, vamos fazer aqui mais alguns exemplos para fixar esse conceito, que isso é bastante importante. E eu queria pedir a ajuda de vocês. E caso haja dúvida, aí a gente pode, se vocês não se sentirem seguros, aí pode questionar e pode perguntar. Mas eu queria que vocês me dissessem aqui, nessa reação aqui da letra A. Quem é que sofre a oxidação? Quem é que aumenta o número de oxidação? É a prata ou o alumínio? O alumínio, ele aumenta o número de oxidação, certo? Então, tá aqui, ó, parabéns. O alumínio, está aqui, ó, sólido, alumínio puro, então, nosso mais é zero, e passou para alumínio mais 3. Então, aumentou o número de oxidação, ele sofreu oxidação. Agora, a prata, o que aconteceu com a prata? Ela reduziu? Exatamente. Ele tem o número de oxidação aqui mais 1, passou para zero. Então, ao passo que o alumínio, a prata se reduz. Certo? Então, aqui a gente vê oxirredução. Se eu quisesse separar aqui nas duas semi-reações, como é que eu faria? Eu pegaria aqui, ó, prata mais 3 elétrons, porque são 3 átomos de prata aqui, mais 3 elétrons, e a gente vai ter a prata, número de oxidação zero. E o alumínio, eu faria o seguinte, alumínio vai produzir o alumínio mais 3 mais 3 elétrons. Certo? Vamos agora para o cobre e o iodo. Letra B. Quem sofre a redução? É o. O cobre, professor. Quem sofre a redução? Vamos lá. Redução é reduzir o número de oxidação. O iodo. Isso é o iodo. O iodo está aqui. Ó. O iodo tá o iodo puro, estado sólido. Aqui é zero, o número de oxidação. E ele sai de 0 para menos 1. Então, ele sofreu uma redução
o seu número de oxidação, certo? O cobre, se o iodo sofreu redução, o cobre sofreu o quê? Agora está fácil. Oxidação. Exatamente. Ele saiu aqui de mais um e aumentou o número de oxidação para mais dois, certo? Cobre e prata. O cobre, ele sofreu oxidação ou redução? Isso, ele saiu de zero, estado sólido, para mais dois, certo? Então, se ele sofreu oxidação, a prata sofreu o quê? Exatamente. Então, assim, então vocês já estão bem familiarizados aí com o conceito de oxidação, aumento do número de oxidação, redução do número de oxidação. Então, agora a gente tem que entender o seguinte, a gente precisa balancear algumas equações. Essas equações aqui já estão balanceadas, certo? Vou mostrar aqui só um exemplo aqui de balanceamento de equação redox, porque é um pouquinho diferente. Tem alguns artifícios que a gente precisa utilizar, certo? É diferente de a gente balancear uma equação convencional, né? Daquelas que a gente está acostumado, onde não tem troca de elétron. Então, vamos pegar essa equação aqui, o manganês mais 2, mais NO3 menos, certo? Então, a gente vai fracionar essa reação aqui. Eu vou separar em duas semi-reações, né? Vou tentar separar dessa forma. Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou pegar primeiro quem tem manganês. Então, eu tenho manganês aqui, certo? No hipermanganato, e eu tenho manganês aqui. Separei aqui do lado, tá vendo? Mas aí, tá faltando alguma coisa aqui. Tá faltando o quê? Tá faltando oxigênio desse lado. Eu tenho 4 moléculas de oxigênio aqui, mas não tenho nada nesse outro lado, no lado direito. Então, o que é que a gente faz? Como essas reações acontecem em meio aquoso, então a gente pode inserir H+, ou H- ou água, né? Então, nesse caso aqui, a gente vai inserir água, porque a gente tem a molécula de oxigênio, a gente está precisando de oxigênio nesse lado para balancear com o oxigênio que está aqui no lado esquerdo, certo? Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou adicionar 4 moléculas de água junto aqui ao manganês mais 2, certo? Então, eu vou ficar permanganato, manganês mais 2, mais as 4 moléculas de água. Então, se eu adicionar essas 4 moléculas de água para balancear os 4 átomos de oxigênio que eu tenho do outro lado, mas eu inseri aqui também 8 átomos de hidrogênio, né, que não estão do outro lado. Então, eu vou pegar aqui esse lado que tem permanganato e vou inserir 8 átomos de hidrogênio, 8H+, certo? Então, desse jeito aqui, a gente balanceou. Ó, manganês, manganês. 4 oxigênios, 4 oxigênios. 8 átomos de hidrogênio, 8 átomos de hidrogênio. Agora a gente vai balancear as cargas, né? A gente balanceou os átomos, agora precisa balancear as cargas. Olhando para aqui, a gente tem ó, -1 mais 8. Certo? Tem 8 positivo com 1 negativo. Então, desse lado eu tenho o quê? Eu tenho 7 positivo. Eu tenho mais 7. É o número de oxidação aqui desse lado. Do lado direito, água é neutro, 0. E eu tenho mais 2 aqui no manganês. Então, eu tenho 7 de um lado e 2 do outro. Então, o que é que eu vou fazer? O elétron tem carga negativa, eu vou baixar esse lado aqui, tem o permanganato, o lado esquerdo, eu vou baixar para 2, colocando o quê? Elétrons. Se eu tenho 7 e preciso reduzir isso para 2, então a carga para mais 2, né? Positivo 2, então eu vou adicionar 5 elétrons nesse lado esquerdo. Vocês estão entendendo, pessoal? Estão acompanhando ou tá rápido? Pronto, então tem aqui permanganato, o
hidrogênio, H+, e eu coloquei os 5 elétrons aqui. Então, agora eu tenho aqui, ó, -1, mais 8, igual mais 7, menos 5, vou ter mais 2. E desse lado aqui eu também tenho mais 2. Então, aqui a gente acabou de pegar essa reação que a gente dividiu lá, que a gente separou para balancear os compostos que tem o manganês, e agora balanceamos ele tanto na questão dos átomos, está tudo certinho aqui, como na carga também. Então a gente vai pegar a outra semi-reação. A gente vai pegar o NO2 se transformando em NO3 menos. NO2 menos, NO3 menos, certo? Então a gente, de cara aqui, a gente já vê o quê? Nitrogênio tem um, dos dois lados, mas oxigênio eu tenho 2 do lado esquerdo e 3 do lado direito. O que eu vou fazer? Onde está faltando oxigênio, eu vou colocar uma molécula de água, assim como eu fiz na semi-reação anterior, né, na outra semi-reação. Acrescentei uma molécula de água aqui. Então, agora temos 3 átomos de oxigênio e no lado direito também 3 átomos de oxigênio. Mas acontece o mesmo problema. Eu adicionei também mais 2 átomos de hidrogênio. Então, para compensar isso, eu vou colocar mais 2H+ do lado direito. Então, agora, se a gente olhar, a gente tem um átomo de hidrogênio em cada lado, 3 de oxigênio em cada lado e 2 de hidrogênio em cada lado também. Então, aqui a gente balanceou as espécies químicas, né? Aqui a gente balanceou as espécies químicas, né? Agora a gente precisa balancear também a carga, assim como a gente fez na outra semi-reação. Então, aqui, no lado esquerdo, eu tenho a carga de -1. Só que no lado direito, eu tinha -1 também, mas eu adicionei 2H+. Então, eu tenho agora mais 1. Eu tenho -1 no lado esquerdo e mais 1 no lado direito. Para fazer esse mais 1 aqui virar -1, preciso adicionar 2 elétrons no lado direito. Mais 1 com -2 igual a -1, certo? Então, agora eu balanceei espécie química e balanceei carga elétrica também. Só que aí vem o pulo do gato para balancear a equação de oxirredução, certo? Para matar essa questão da carga elétrica. Na reação, eu tinha 5 elétrons, eu adicionei 5 elétrons. Na segunda semi-reação, eu adicionei 2. Então, o que é que a gente faz? A gente vai pegar a primeira semi-reação, que foi a do manganês, e vai multiplicar pelo número de elétrons que a gente colocou na segunda. Então, a gente vai pegar lá, o íon permanganato, mais 8 hidrogênios, mais 5 elétrons, mais o manganês, 2 mais as 4 moléculas de água, vai multiplicar tudo por 2. Foram os 2 elétrons que a gente adicionou aqui na segunda semi-reação. Então, eu vou ficar com 2 permanganato, mais 16 hidrogênios, mais 10 elétrons, mais 2 manganês, 2 mais 8 moléculas de água. Então, multipliquei tudo aqui por 2. Do mesmo jeito, a gente vai fazer com a segunda semi-reação. Está aqui, ó, aquela que a gente acabou de encontrar. A gente vai multiplicar tudo por 5, porque na primeira semi-reação, a gente precisou colocar 5 elétrons. Então, a gente vai ficar com 5NO2 mais 5H2O mais 5, produzindo 5NO3 mais 10 elétrons. Certo? Depois a gente vai poder juntar essas duas semi-reações. Agora a gente pode juntar essas duas semi-reações. Mas como é que a gente vai fazer isso? A gente vai pegar o primeiro lado dele, o lado esquerdo da primeira semi-reação, mais o lado esquerdo da segunda semi-reação. Então a gente vai ter aqui, ó, 2 permanganato mais 16 H+, mais 10 elétrons, mais 5 de óxido de enxofre, de nitrogênio, mais 5 moléculas de água, certo? E no lado direito, eu vou juntar também as outras duas semi-reações. 2 manganês mais 2 mais 8 moléculas de água, mais 5 NO3 menos, mais 10 H+, mais 10 elétrons. Mais H+, e tem H+, do outro.
Se aqui eu tenho 10, aqui eu tenho 16, eu vou cortar esses 10 aqui, com 10 aqui vai ficar 6, certo? Elétrons, eu tenho 10 elétrons aqui e 10 elétrons aqui, de um lado e do outro. Então, eu vou cortar os 10 elétrons de um lado e do outro. Então, esse rearranjo de você multiplicar a semi-reação pelo número de elétrons da outra semi-reação é para cortar essa carga elétrica. Certo? Então, tá vendo? Ficou 10 de um lado, 10 do outro. Então, depois que a gente faz esse rearranjo aqui, a gente vai ter 2 permanganato, mais 6 H+, mais 5 NO2, menos, mais 2, produzindo 2 manganês 2+, mais 3 moléculas de água, mais 5 NO3 menos. Certo? Então, essa aqui é aquela equação que a gente partiu. Essa aqui, ó, só que balanceada. A gente pegou essa equação de redox, né? De oxirredução, redox e oxirredução, a mesma coisa. A gente pegou essa equação e balanceou as espécies químicas e balanceou também carga elétrica. Certo? Então, isso aqui é bem importante para a gente entender, porque a gente pode pegar até uma prova, no exercício, uma equação que não esteja balanceada. E a gente vai precisar balancear. Então, vou trazer também aqui alguns conceitos importantes que vão abrir um pouquinho os horizontes para a gente entender o funcionamento das células eletroquímicas, né? Potencial elétrico. Acho que a gente já ouviu falar bastante de potencial elétrico ali nas aulas de física, no ensino médio, né? Potencial elétrico é a capacidade que um corpo energizado tem de realizar trabalho. Ou seja, nesse caso, atrair ou repelir cargas elétricas. Então, imagine o seguinte: se o potencial é zero, o trabalho inexiste. Então, não vai ter atração ou repulsão de carga. Né? Imagine que outra questão fundamental é a gente entender a diferença de potencial. Por quê? A gente tem 2 pontos, ou 2 reações. Cada uma tem que ter um potencial diferente para que a transferência de carga seja efetuada, para que o trabalho seja realizado. Se eu não tiver diferença de potencial, se a diferença de potencial for igual a zero, o delta, eu não tenho transferência de elétrons. Certo? Então, a reação cessa, a reação para. Então, a diferença de potencial é conhecida também como tensão, quando a gente fala de tensão, ele V de volt, é definida como o trabalho necessário para que uma carga se desloque de um ponto A um ponto B, quando imerso em um campo elétrico. Então, é o seguinte, imagine aqui, ó, o ponto A para o ponto B. Só vai ter deslocamento de carga de um ponto para o outro se a diferença de potencial entre A e B existir. Se o potencial de B for igual ao potencial de A, não acontece transferência de elétrons, certo? E corrente elétrica, né, é um termo que a gente está bem familiarizado, é a condução de elétrons através de algum material em razão da aplicação da diferença de potencial. Pronto. Tem uma diferença de potencial, os elétrons vão migrar, mas vão migrar através de algum condutor, certo? Nesse condutor, a gente pode dizer que está passando uma corrente elétrica, certo? Então, isso é importante para as células eletroquímicas. A gente viu que nas reações de oxidação e redução, a gente tem um desprendimento de elétron de quem sofre oxidação e a doação para quem sofre a redução, certo? Mas a gente viu numa solução, até o presente momento, a gente viu uma solução onde os 2 componentes, as 2 semi-reações aconteceram no mesmo meio. Então, aquela troca de elétrons é muito rápida. A gente não consegue capturar aquele elétron que está sendo transferido, digamos assim. As células eletroquímicas, que a gente vai ver células galvânicas e células eletrolíticas, elas têm uma concepção diferente, têm um conceito diferente, mas é onde acontece o mesmo princípio de oxidação e redução. Só que
elas acontecem sem contato direto com a gente. Então, a gente tem um lado onde acontece a oxidação, esse lado a gente vai chamar de ânodo, e tem um lado onde acontece a redução, é o lado que a gente vai chamar de cátodo. Certo? E numa célula galvânica, que é essa que a gente está vendo aqui agora, essa reação é espontânea. A gente vai ter a oxidação, isso vai ser favorecido pela natureza. A gente vai ter a oxidação de um metal e esse elétron vai ser transferido para o ânodo, aliás, para o cátodo, porque vai ser a redução, certo? E vai ser transferido como, se não há contato? Através de um material condutor. Então, vamos olhar direitinho aqui essa imagem. Essa ilustração aqui é bem interessante e deixa muito fácil a visualização. A gente está falando aqui da pilha de Daniel, né? Que é a oxidação do zinco e a redução de cobre. O zinco está oxidado por quê? Mais uma vez insistindo. O número de oxidação era 0, passou a mais 2. Aumentou o número de oxidação e ele desprendeu 2 elétrons por conta disso. Certo? O cobre, que era mais 2, está na solução, recebeu esses 2 elétrons do zinco e se transformou em cobre sólido. Então, esses eletrodos aqui, ó, são o seguinte. Esse eletrodo, desse lado aqui, onde acontece a oxidação, que é o ânodo, isso aqui é uma plaquinha de zinco. O zinco vai começar a produzir aqui, vai começar a desprender elétrons, e esse zinco vai começar aí acabando, vai se corroendo, vai entrando, vai diminuindo aqui essa massa dessa placa. Por quê? Os elétrons estão saindo, certo? Os elétrons vão passar aqui por um condutor. Lembra a história do condutor que eu falei no slide anterior? Por onde passam os elétrons que estão gerando aqui, no caso, a corrente elétrica. Por quê? Porque existe uma diferença de potencial entre esse eletrodo e esse. Onde é que a gente está vendo que tem diferença de potencial nessa imagem? Aqui, ó. O voltímetro é um instrumento que mede a diferença de potencial. Ele está dizendo que a diferença de potencial entre essas duas células aqui é de 1,10 volt. Certo? Então, tem diferença de potencial, está acontecendo transferência de elétrons, está acontecendo a reação de oxidação aqui e de redução aqui no outro lado. Certo? Essa placa de zinco, como ela está perdendo elétrons, ela está perdendo massa, os elétrons estão sendo transferidos aqui para essa outra plaquinha aqui, esse outro eletrodo, que é o cátodo, onde o cobre que está em solução aqui, está vendo que aqui é uma solução, os eletrodos estão imersos em soluções. E esse cobre 2+, que está aqui, essa solução aqui é sulfato de cobre, ele vai começar a se depositar nessa superfície desse eletrodo, certo? Então, vai acontecer essa deposição aqui, isso aqui vai ganhar massa, esse eletrodo vai aumentar um pouco. Eu vou tentar aqui mostrar para vocês um vídeo bem curtinho dessa reação, porque eu achei a ilustração do vídeo muito boa. Eu vou tentar aqui só um minutinho, certo?
Professor, se tem alguma coisa falando no vídeo, não tá saindo. Está sem áudio, né? Vou tentar aqui mais uma vez. Se vocês não conseguirem ouvir, mas aí a gente, como o vídeo é bem ilustrativo, ele vai mostrar aquilo que eu falei anteriormente, no último slide, mas a gente pode discutir, certo? Ó, a solução de sulfato de cobre com eletrodo de zinco. O cobre vai começar a se depositar no eletrodo, como eu falei para vocês. Vai acontecer aqui o ganho de massa nesse eletrodo. E aqui a gente tem o eletrodo de cobre, né? Esse eletrodo vai acontecer o inverso. A ponte salina, que é onde promove um isolamento elétrico aqui entre as duas soluções, onde vão ser transferidos os íons. E aqui, ó, tem uma lâmpadazinha que vai acender porque está acontecendo a transferência de elétrons. A diferença de potencial é aquela de 1,10 volts, né, que eu mostrei para vocês, que é o que promove essa troca de elétrons. Sem essa diferença de potencial, não haveria transferência de elétrons. E aqui a gente tem a oxidação do zinco. Tá vendo? A oxidação do zinco vai começando a perder massa, vai perdendo massa, e os elétrons do zinco que vão ser transferidos para o eletrodo de cobre. Tá vendo? Aí aqui no eletrodo de cobre, a gente tem o cobre 2+, está chegando aqui um elétron, vai se transformar em cobre sólido. E esse cobre vai se depositar aqui na superfície do eletrodo. Então, onde acontece a oxidação é o ânodo, onde acontece a redução é o cátodo.
Aqui, ó, a transferência de elétrons. Então, pessoal, o vídeo ajudou a ilustrar melhor. Vocês entenderam o princípio aqui da célula galvânica, essa troca de elétrons entre os eletrodos, entre o eletrodo onde acontece a oxidação e onde acontece a redução. E digam aí. Então, assim, essa reação, a célula galvânica, né, a reação acontece espontaneamente. A gente tem aqui mais um exemplo aqui de célula. Sim, é a reação inversa. A ferrugem é o seguinte, a ferrugem é a oxidação do ferro, certo? Então, o ferro vai oxidando. Imagine assim, aquela barra de ferro. Tá? Aquela barra de ferro e você vai perdendo massa e ela vai ficando mais fina. Ali está acontecendo a oxidação, certo? Então, o que é que acontece? Existem soluções ou tintas, o pessoal utiliza a tinta decapante para interromper esse processo natural, que acontece espontaneamente, certo? E tem o que o pessoal chama de galvanização. Galvanização é justamente promover essa reação de oxidação, certo? Mas para evitar corrosão, o que o pessoal utiliza são tintas, pode usar o decapante ou tintas arcão, para retardar ou impedir a corrosão do ferro. Mas aquilo que você vê, por exemplo, uma grade lá perto da praia, aquela ali é a oxidação do ferro. Certo? Então, aqui, mais um exemplo aqui de célula galvânica, né? Aqui já é uma outra célula, é uma célula de cobre e prata, certo? Então, aqui no cobre, a gente está acontecendo agora a oxidação, diferente da célula anterior, e na prata está acontecendo a redução, certo? Mas o princípio é o mesmo, tá vendo? A gente tem aqui uma diferença de potencial, que na célula anterior, que é a célula mais conhecida como pilha de Daniel, que foi uma das células que foi primeiro estudadas, né, que serviu como base até para o desenvolvimento dessa área da química, da eletroquímica, e chegar até hoje, a gente ter pilhas e baterias, né? Inclusive, até o desenvolvimento da bateria de lítio gerou, para o seu criador, né, ele ganhou o prêmio Nobel, por conta do desenvolvimento da bateria de lítio, que é essa que a gente utiliza, é a base dessa que a gente utiliza nos nossos celulares, né? Então, assim, existem várias células eletroquímicas diferentes. A diferença de potencial aqui, ó, 0,412 volts, olhando aqui os eletrodos de forma isolada, e aqui a gente ligou. É a mesma célula, só que aqui ligada por um condutor, né, que tem aqui uma baixa resistência, mas é um condutor. Né? A gente pode medir essa corrente elétrica. Se a gente tiver o valor dessa resistência e a diferença de potencial a gente já tem, que é 412, a gente consegue medir a corrente elétrica. Né? A diferença de potencial é igual a resistência vezes a corrente elétrica. Certo? Mas também tem situações onde a reação não é espontânea. Né? Então, a gente pode inverter o sentido dessa reação. Então,
onde era cátodo vai se transformar em ânodo, através de quê? Da adição de uma corrente para promover esse fluxo contrário. Então, é necessária uma fonte externa de energia, né? Então, é uma reação não espontânea, onde ocorre a inversão do fluxo de elétrons. Então, se a gente ver aqui, ó, nessa reação, a gente tem o fluxo de elétrons do ânodo para o cátodo, certo? Esse é o fluxo da célula galvânica, que é a reação espontânea. A eletrolítica, a gente está fazendo aqui o contrário, a gente está invertendo. No ânodo aqui, a gente está transferindo elétron para o cátodo. Aí você vai perguntar assim, mas onde é que a gente usa isso? Por que a gente vai gastar energia para fazer a reação no sentido inverso? Tem algumas células onde essa reação é reversível, né? Uma delas, assim, acho que é a que a gente mais utiliza no nosso dia a dia, são as baterias de automóveis, né? As baterias de automóveis acontecem nelas reações reversíveis. Imagine o seguinte, quando a gente está usando ali, com o carro parado, a gente está usando a lâmpada do farol, ou está com o som ligado, ou acendeu a lâmpada ali dentro do carro, a gente está consumindo energia da bateria. Então, está havendo uma transferência de elétrons da bateria para alimentar essa lâmpada. É igual aquela lâmpada do vídeo, certo? Mas isso vai descarregando a bateria. É provável que alguém daqui ou já tenha ficado na mão com a bateria descarregada, ou conheça alguém que já ficou na mão porque a bateria do carro descarregou. Então, assim, isso vai descarregando a bateria. Mas, quando o carro começa a funcionar, o alternador vai movimentar ali e vai gerar uma energia para carregar a bateria. Então, a bateria do veículo, ela carrega e descarrega, carrega e descarrega. Aí, ela tem uma vida útil, assim como as pilhas, certo? A bateria vai ter uma vida útil. A bateria do nosso celular tem uma vida útil. Ela passa por ciclos. Então, esse carregar e descarregar é um ciclo. A gente percebe até com o nosso celular, né? Quando a gente compra um celular novo, a bateria dura bastante. Mas aí ele vai descarregando, a gente vai carregando, vai descarregando, carregando. Vai chegar um tempo em que a vida útil da bateria já não é mais a mesma. A gente passa a perceber, poxa, a gente carregava o celular, passava o dia inteiro. Agora estou tendo que carregar 2 ou 3 vezes no dia. Da mesma forma acontece com a bateria de um automóvel, né? Então, por isso que ela tem sua vida útil. Mas o que está acontecendo ali são reações de oxidação e redução constantemente e reações que são invertidas, né? No momento, a gente produz energia para o carro utilizar e também, ao mesmo tempo que a gente está produzindo essa energia, a gente também carrega essa bateria, né? Então, a reação acontece de forma espontânea e de forma inversa também. Então, como é que a gente representa essas células eletrolíticas? A gente representa da seguinte forma, através dessas barrinhas aqui, ó, certo? Então, vamos pegar direitinho aqui o conceito. O cobre se transformando em cobre 2+, com a concentração desse analito no meio, em solução. Então, o que é que eu estou dizendo aqui? Eu estou dizendo que o cobre sofreu uma oxidação. Então, aqui o cobre se oxidou. Quando o cobre se oxida, a gente tem que lembrar que a gente está falando do ânodo, certo? Então, primeiro vem aqui, ó, o ânodo é quem sofreu a oxidação, separado aqui por uma barrinha, o cobre 0 do cobre 2+. O que é que eu estou dizendo isso aqui? O que é que eu estou dizendo aqui? Eu estou falando que essa barrinha aqui é a interface do eletrodo. Lembra? Do eletrodo sólido e do cobre em solução. Quanto de cobre em solução? 0,02 mol por litro. Certo? E por que eu tenho esses 2 tracinhos aqui? Eu estou separando o ânodo do cátodo pela ponte salina, aquele isolante elétrico. Vocês viram lá no vídeo também. Certo? Então, se aqui aconteceu oxidação, aqui acontece redução. Então, é na mesma ordem.
Se aqui aumentou o número de oxidação para ser a reação, a semi-reação de oxidação, aqui tem que reduzir. Então, primeiro é quem tem mais, a prata mais, e a interface aqui, ó, para prata sólida, certo? Da mesma forma, a gente também tinha aqui essa concentração de íons de prata em 0,02 mol por litro na solução. Tá. Aí, essa forma aqui é a forma simplificada de representar uma célula eletrolítica, certo? Eu podia representar com um pouco mais de riqueza de detalhes, né? Eu estou falando o quê? Aqui eu tenho cobre 2+, mas eu não tenho como adicionar cobre 2+. Eu vou adicionar um sal que vai se dissociar e vai produzir o cobre 2+, certo? Então, seria o quê? Eu passaria o quê? Uma informação mais completa sobre essa célula, né? Eu diria o quê? Que eu tenho um eletrodo de cobre com a solução sulfato a 0,2 mol por litro, que está separada pela ponte salina da semi-reação onde acontece a redução, que em solução tem nitrato de prata a 0,02 mol por litro, na interface aqui com o eletrodo de prata. Certo? Então, essa é a forma que a gente vai utilizar para representar aqui as células eletrolíticas. Né? Eu vou dar... Vou só dar uma olhadinha aqui, pessoal, com vocês, porque a gente já ia começar aqui potencial padrão. E pelo tempo aqui, a gente já está chegando mais ou menos 8h10. Vou perguntar aqui ao professor Márcio se dá para a gente começar agora ou deixa para começar na próxima aula. Professor Márcio? Professor? Oi, Eduardo. Tá escutando? Estou escutando sim. Você fica à vontade, viu? Se achar que tá muito informação, muito conteúdo, que você dá um break, eu não sei como é que você tá se planejando com relação aos outros dias, né? Não sei, é porque para não quebrar, né? Talvez fosse melhor dar uma parada, né? Para não quebrar aí a conteúdo, né? Não ficar pela metade, né? Isso, pelo tempo ia ficar pela metade, se eu começasse agora potencial padrão. Certo. Então, pessoal, o que é que vocês acham aí? Pronto, então, na próxima aula, a gente retoma aqui falando sobre potencial padrão e equação de teste. Ok, pessoal? Beleza. Professor. Sim. Eduardo. Sim. Pode falar. Porque a gente é mal acostumado, pelo menos eu, né? Aí, quando o professor escreve no slide, o senhor consegue escrever? Eu vou tentar aqui na próxima, certo? Eu não tenho aquela canetinha. Porque eu acho que fica melhor para a gente entender. Entendi. Porque também é Micaela que falou? Isso, Micaela. Ela. Pronto. É porque o Eduardo, acho que é questão da mesa digitalizadora. Eu escrevo porque eu tenho um equipamento, né? Ele pode até tentar fazer escrevendo aí, mas eu penso que é bem mais difícil escrever quando você não tem a mesa. Você conseguir tentar. Entendi. Mas se o senhor não conseguir, professor Eduardo, eu também entendi assim. É porque fica melhor para visualizar, mas se o senhor não conseguir, também dá certo. Certo. Não, tá bom. Eu tô testando aqui, eu vou tentar usar aqui esse recurso na próxima aula, tá bom? E agradeço aí pelo feedback, é bom, é importante. O que vocês tiverem com comentário aí, podem fazer, podem pedir aí e perguntar também, certo? Ok, então. Pessoal, eu peço que vocês deem um presente aí no chat, por favor.
para ficar registrado aí. E Eduardo, você depois, por favor, copia e me passa depois o nome das pessoas que deram presente, certo? Quem estiver usando Ok. bota o nome e presente, né? Só para saber, porque às vezes a pessoa tem um e-mail que é e-mail de algum pai, de algum tio que entrou aí, eu nem sei quem é. Beleza? Então, pessoal, grande abraço, boa final de semana tá chegando aí, hoje é quinta, né? E aí até terça-feira, se Deus quiser. Valeu, Eduardo. Qualquer coisa, Ok, manda professor. as ordens. Um abraço. Um abraço, até mais.